Esses são os cantos que a gente cantou durante a semana, nos estudos bíblicos. A alegria. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada no amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada no amor de Deus. É de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria. Vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Faça dessa canção extraída do Salmo 25 a sua oração. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Meu coração
coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Aleluia, louvado seja Deus, amém. Segundo a vontade de Deus, é Ele quem nos conduz, é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Pode desligar, Alex. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias num texto muito conhecido, que a gente fala muito nele aqui, mas nós vamos falar de novo nesse assunto. O desenvolvimento da espiritualidade da família. Deuteronômio 6, 4 a 9. Diz assim o texto da lei que Deus deu a Moisés: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Muito bem, irmãos. Por causa da mensagem do domingo passado, alguns irmãos me falaram que foram fortemente impactados com aquela palavra tão dura. Louvado seja Deus por isso. Como está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, irmãos, resta-nos considerar a palavra de Deus e obedecê-la sem reserva. Quem acha dura é porque está precisando se consertar. Lembra que nós lemos aqui que a palavra de Deus, o homem de Deus diz: além disso, pelos teus mandamentos se admoesta o teu servo. A palavra de Deus é para ser obedecida, não é nem para ser adorada, como às vezes a igreja dá uma espécie de demonstração de adoração à Bíblia. A Bíblia não é para ser adorada, ela é para ser estudada, conhecida e obedecida. O texto que lemos é bastante conhecido e contém ordem expressa do Senhor Deus sobre como Israel, o seu povo eleito, deve aproveitar todas as oportunidades para ensinar aos filhos o que está implícito uma vida em família, no seu
dia a dia, do levantar ao deitar. Nós vimos aqui. Por isso, irmãos, depois do impacto da mensagem passada, foram só um, nem dois, nem três irmãos me falaram, não, pastor, aquela mensagem foi terrível. Eu digo, isso, ponha em prática. Depois da mensagem passada, vamos falar sobre o desenvolvimento da espiritualidade da família, que deve viver em comunhão com Deus, lembra? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, você tem que saber disso. Essas palavras estarão no teu coração. Aí, a partir daí, entra a família toda. Então, irmãos, primeiramente com Deus, depois consigo mesmo a família. Se não houver boa relação com Deus, também não haverá com a família. Comunhão com a igreja, se não houver comunhão com Deus, não haverá na família, nem haverá na igreja. E depois, testemunhando com a sua vida de santidade, de espiritualidade, na sociedade em que ele vive. Primeiro, com Deus. Segundo, na sua família. Terceiro, na igreja. E quarto, na sociedade. Não pode ser quebrada essa sequência. Se faltar a primeira com Deus, as outras vão faltar também. Se houver uma outra lá, é hipocrisia. Engana todo mundo. Irmãos, a prática indispensável para o desenvolvimento diário da espiritualidade da família de um crente, nós temos falado tanto nisso aqui, presbítero Daniel, nós passamos aqui os anos da Covid trabalhando com isso. Deus mandou uma Covid e nem assim os irmãos criaram o hábito do culto doméstico. A espiritualidade de uma família crente começa com o culto doméstico. Infelizmente, em nossos dias, o culto doméstico praticamente desapareceu. E a principal desculpa é o corre-corre do nosso tempo, pastor. Nós não podemos mais viver nem agir como antigamente. Nós não podemos mais viver como viviam nossos pais. É verdade que naquele tempo dos nossos pais, e nem faz tanto tempo assim, os homens saíam para trabalhar fora de casa, quase todos. Tanto saíam quanto voltavam na mesma hora. Saíam de manhãzinha, voltavam para o almoço, os que voltavam para o almoço, davam um cochilozinho da sesta, saíam de tarde, voltavam 6 da tarde. Quase todo mundo tinha essa rotina. As mulheres se limitavam aos trabalhos domésticos da casa, aos afazeres domésticos, a cuidar das crianças. Quase todas as famílias eram assim. As crianças, por sua vez, não tinham agenda escolar tão recheada como hoje. É a escola, depois da escola tem o reforço escolar, curso de inglês, curso de piano, futebol, curso de jiu-jitsu, não sei o quê, é uma loucura. Coitado dos avós. É uma loucura, não é? Não tinha isso aí, realmente não tinha. As famílias, naquelas condições anteriores, segundo dizia hoje, mais favoráveis, as famílias crentes se reuniam todos os dias pela manhã, antes do pai sair, para estudar a Bíblia, orar e louvar a Deus. Essa era a primeira atividade do dia em família. Eu vivi essa realidade na minha infância até os 13 anos. Quando papai morreu, eu lembro bem, todos os dias de manhã, nosso culto doméstico. Mas hoje a realidade é totalmente diferente, pastor. Todos trabalham ou estudam e têm horários diferentes, tanto para sair como para chegar. O que alegadamente inviabiliza fazer o culto doméstico. Isso não é verdade. Que há horários diferentes, há.
mas inviabilizar o culto doméstico, não é verdade. Quem quer fazer o culto doméstico, faz. Quem quer cuidar da espiritualidade dos seus filhos, da sua família, faz, cuida. Antigamente e atualmente, nós não temos as facilidades da tecnologia. Os smartphones, que ficamos com ele 24 horas quase na mão, não nos tornam quase onipresentes? Não fazemos todo tipo de reuniões sociais, acadêmicas, de trabalho, por teleconferências? Então, sem nenhuma dúvida, em algum momento familiar, é possível fazer o culto doméstico, nem que seja por teleconferência. Não temos as facilidades do mundo atual? Eu vejo, às vezes, nos meus estudos, nas coisas, algumas empresas, um almoço virtual. Eu digo, como é que você almoça virtual, meu Deus? Mas está lá, almoço virtual. Eu estou almoçando aqui, o cara lá na casa dele, um almoço, nós dois juntos, conversando no almoço. Estudo. Quantos cursos virtuais eu já fiz na minha vida? Curso à distância. Seguramente mais de 20. 30, sei lá quantos. Então, por que eu não posso fazer um culto doméstico? Com a minha família, em algum horário, eu vou achar todo mundo. Bora. Eu já fiz culto daqui, com o presbítero daqui do nosso igreja, Luiz Cláudio, coronel, com a família dele, na casa dele. Eu aqui, com o meu telefone, com a minha Bíblia, e ele lá na casa dele, um culto com eles. Ele pediu isso. Quem quer cuidar da espiritualidade da sua família, cuida. Quem quer fazer o culto doméstico, faz. Portanto, irmãos, em obediência à ordem do Senhor Deus, como nós lemos, desde o levantar, o culto doméstico é o primeiro indicativo do zelo de um pai pelo desenvolvimento espiritual da sua família. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, aliás, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Com estas palavras no teu coração, tu vais inculcar aos teus filhos. Aí a gente pode, irmãos, pensar o seguinte: por que os pais não inculcam estas palavras aos seus filhos? Provavelmente elas não estão no seu coração. Lembra que ela tem que estar primeiro no coração? Você tem que saber que Deus é o Senhor. Isso tem que estar no seu coração para você poder inculcar seu filho. Então, se você não está inculcando a seu filho, primeira coisa que pode se pensar, essas palavras não estão no seu coração. Segunda coisa, se estiver no seu coração e você não estiver fazendo isso, você está desafiando Deus em não cumprir a ordem que Ele deu. Mensagem do domingo passado. Ele vai destruí-lo. Ele vai destruir a sua família. Pode ter certeza disso. Então, irmãos, quando o pai tem o zelo pelo desenvolvimento da espiritualidade da sua família, isso ensejará um melhor relacionamento na família. A família está com dificuldade? Tá? Pois isso é exatamente o reflexo da falta de comunhão com Deus. De cara, é logo isso. O pai que tem zelo pela sua casa, pela espiritualidade da sua família, ele vai demonstrar um bom relacionamento com Deus. Ele vai ensejar um bom relacionamento na sua família, que obrigatoriamente também vai ensejar um bom relacionamento na igreja,
que por sua vez vai demonstrar na sociedade, na sua vizinhança, nos seus meios sociais, como é que vive um crente. Isso não é coisa do passado, irmãos. Isso não é coisa do tempo dos nossos pais, muito menos do tempo de Israel, como nós lemos aqui. Isso é lei de Deus, palavra de Deus eterna. Como o Senhor Deus ordena, o relacionamento com Ele precisa ser evidenciado pelo temor a Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O problema é que a gente não sabe o significado da palavra Senhor. A nossa cultura pensa que Senhor é só um pronome de tratamento. Não é. Senhor, aqui no caso, é dono absoluto de tudo. Faz o que quiser com tudo que é dele. É esse o nosso Deus, como está dizendo aqui. Então, o nosso relacionamento com o Senhor começa pelo conhecimento de quem é Senhor, pelo temor, pela obediência que vem em função desse temor, pelo serviço e testemunho em obediência ao que Ele mandou. Aspectos indispensáveis no desenvolvimento da espiritualidade da família, da espiritualidade. Como Deus ordena aos pais, estes devem ensinar aos filhos, ordem que está implícita a vida em família. Que eu venho falando há tantos domingos aqui sobre igreja, e lembrando que igreja é família. Não existe igreja sem família. Família no seu dia a dia, que o homem diz aqui, desde levantar até deitar. É no seu dia a dia. Família, irmãos, família. Tudo começa na família. E esta começa com a união do marido e sua mulher, sua esposa, um homem e uma mulher. Núcleo básico a partir do qual Deus criou toda a humanidade. Adão e Eva, a gente sabe da história. O povo pensa que isso é lenda. É não, nós sabemos que não é. Tudo começa com a união de um homem e sua mulher. Núcleo a partir do qual se desenvolve a espiritualidade da família. Observados alguns aspectos basilares, como eu disse, a partir do relacionamento do marido com a sua mulher. Esse relacionamento, irmãos, é tão importante, tão sagrado, que o apóstolo Paulo o comparou ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Meu Deus do céu, nós temos noção do que é isso? Efésios 5, 22 e 23. Todo mundo conhece, mas rapidinho aqui. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Esse Senhor aqui é Jesus. Sede submissas aos maridos como ao Senhor, não quer dizer que seu marido é o Senhor, não. É como você é submissa ao Senhor. É isso que está dizendo aqui. Sede submissa ao vosso marido como ao Senhor, como se o seu marido fosse o próprio Senhor. Não é isso, não. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como são submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo Salvador do corpo. Então repare qual é a relação marido e mulher, é a relação de Cristo com a sua igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, como ele está dizendo aqui, e Cristo cuida da igreja. Vejam a profundidade do entendimento do que é o relacionamento marido e mulher, no desenvolvimento da espiritualidade da sua casa, da sua família. E esse relacionamento só pode se desenvolver no temor do Senhor.
Quando o apóstolo começa a falar aqui no papel da mulher, como a mulher deve submissão ao marido, como o marido deve cuidar da mulher, inclusive da sua santidade, depois os filhos, os pais, os empregados, os patrões, o versículo anterior, que é o 21, ele começa aqui que nós lemos no 22, o 21 está escrito lá, submetendo-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como eu estou dizendo, a mulher se submissa ao marido como ao Senhor, é no temor do Senhor, aí está falando lá. Marido, ame sua mulher por cima de pau e pedra, no temor do Senhor. Pais, ensinem seus filhos no temor do Senhor. Ouve, Israel. O Senhor Deus é o único Senhor. Você sabe disso, meu amigo. Isso está no seu coração, meu amigo. Então como é que você não inculca nos seus filhos? Eu repito aqui, quem é que já estudou uma escola dominical com o seu filho em casa? Quem é que criou o hábito do culto doméstico em casa? Embora nós tenhamos feito todos os dias na Covid. Eu não vou parar com esse assunto, irmão, nunca. Vamos embora daqui, tudinho, se for o caso. Ou me expulsem daqui. Eu tenho zelo pela igreja. O casal precisa ter comunhão com Deus, primeiramente, para ter uma sincera e edificante comunhão conjugal. No amor, no respeito, na honra, como resultado do crescimento espiritual. A falta dessa comunhão, como o apóstolo Pedro chama a atenção, interrompe até mesmo as orações, se é que elas existem. Como é que um casal está brigado e vai orar junto de mão dadas na hora de dormir? Ou com os filhos? Como? 1 Pedro 3,7, ele diz que o marido que não cuida da sua mulher, como a parte mais frágil, ele diz lá, interrompe até suas orações, meu amigo. E interrompe mesmo. Interrompe em todos os sentidos. Interrompe porque você não tem condição de orar de mão dada com a sua mulher se não estão em comunhão. Segundo, se orar é hipocrisia. Está interrompida também, não passa do teto. Está interrompida no contato com Deus. Então, se interrompe as orações, você pode usar do jeito que você quiser. Ou interrompe porque você não tem condição de orar com a sua mulher mesmo, ou interrompe se você orar, não adianta. Deus não vai ouvir isso. Por isso, queridos, somente em comunhão do casal é possível cuidar da espiritualidade dos filhos, relação pais e filhos. Essa é outra área do relacionamento familiar que deve expressar a sua espiritualidade e é amplamente considerada na Bíblia. Os pais são ordenados a educar seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Nós vimos no versículo aqui, Deuteronômio 6, 4 a 9. Ele repete isso em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 18 até o 21. Nós vemos em Efésios 6, 4. Ele repete Paulo em Colossenses 3, 21. Essa mesma ordem. E aos filhos, por sua vez, é ordenado que respeitem e obedeçam aos seus pais, porque isso é justo, isso é o certo, isso está de acordo com a justiça de Deus, ele ordenou isso, está desde a lei lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, ele repete aqui, Paulo, em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, repete em Colossenses 3, versículo 20, e convém lembrar, se não há comunhão do marido com a mulher, esses filhos não têm condição de ser obedientes. Se houver um dos dois que é um opressor, esse menino vai ser obediente, mas um hipócrita, o famoso sonso. Só obedece porque o pai é brabo ou a mãe é braba. Mas longe do pai e da mãe, ele vai demonstrar que não tem comunhão nenhuma com Deus. Meus filhos, a coisa é muito séria, meus filhos. É muito séria. E é bom lembrar que a promoção da espiritualidade nos filhos
pelo ensino da palavra é responsabilidade intransferível dos pais. Não venham achar que é o pastor que vai cuidar disso, ou o professor dos colégios. Por que é que o povo tem tanto medo da tal ideologia de gênero nas escolas? Porque não ensinam seus filhos em casa. Só por isso. Quem ensina seus filhos em casa não tem medo disso, não. Isso é próprio do mundo que jaz no maligno, não tem problema nenhum, não. O mundo, isso é o mundo, jaz no maligno. Ensine seus filhos em casa. Que eles vão ter estrutura, lastro, para não assimilar esse tipo de ensino. Isso é responsabilidade dos pais, meus filhos, em especial do pai masculino. Os pais, a gente sempre está tratando de pai e mãe, mas quando se diz que é responsabilidade dos pais, a Bíblia, o responsável é o pai, sexo masculino. Se as leis do país mudaram, deixa as leis mudarem à vontade. A gente que é crente faz o que a Bíblia manda. É o pai que é o líder espiritual da sua casa. Como Jesus cuidou da igreja, assim o pai cuida desde a sua mulher. Aí uma família ajustada, obviamente, ou desajustada, vai implicar no relacionamento com a igreja. Como temos falado aqui em tantas pregações para trás. Isso é um aspecto muito importante, irmão. Porque não haverá crescimento espiritual no seio de uma igreja que não está integrada, de uma família, aliás, que não está integrada à igreja. Se uma família se desagregar da igreja por qualquer motivo, detalhe, basta um dos membros. Não necessariamente o pai ou a mãe, até um filho. Se esse filho sair da igreja, de alguma forma, se ele ainda estiver no contexto da família, vai prejudicar a família inteira e a igreja, obviamente. Né? Com certeza. Normalmente, uma pessoa que desagrega da igreja começa a falar mal logo de todo mundo. Começa a enxergar defeito do pastor, do presbítero, dos irmãos. Ele está errado. Aí começa a transferir o erro para todo mundo. Eu sou um velho vendo isso. Enquanto está na igreja, está tudo bem com todo mundo. Sai da igreja e começa a enxergar defeito do pastor, do presbítero, de não sei quem, da mulher de não sei quem. Eu sou um velho vendo isso, irmãos. Aí vai ser maldição no seio da sua casa, porque esses assuntos são comuns nas horas de refeição, principalmente. Culto doméstico nem pensar, não tem mesmo. Basta um membro, irmãos. Já não tem culto doméstico mesmo. Um membro falando mal de todo mundo e criticando todo mundo, elimina a possibilidade de crescimento espiritual da família. Vejam a responsabilidade dos pais com a espiritualidade da família, dos filhos, em seu relacionamento com a igreja. Por isso, Paulo repreendeu os coríntios, dizendo que eles eram carnais, e quando se reuniam era para pior e não para melhor. Havia grupinhos, havia partidos, havia facções, fofoca, inveja, tudo no mundo, do pessoal da igreja. Não respeitavam os líderes, cada um com seu líder. Nem o próprio apóstolo Paulo escapou das suas críticas. Segundo Coríntios 10:10, eles dizem isso. Paulo diz, tem uns aí que dizem que eu, nas cartas até que sou, as palavras são fortes, as cartas, mas a presença é insignificante. Caramba, Paulo, um apóstolo, fundador da igreja, olhem como alguém desagregado na família, em algum lugar, desagrega a igreja. É terrível o negócio, irmãos. Não pode ser assim. A família precisa estar integrada à igreja, submissa aos seus líderes. Hoje, na escola dominical da manhã, foi falado isso, disciplina na igreja. Foi lembrado aqui 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Foi lembrado aqui Hebreus 13, 7 e 17. Respeitem seus líderes. Amem seus guias espirituais. Olha o trabalho que eles realizam. Irmãos, esse trabalho, como está falando, não é o trabalho que eu faço aqui na igreja, não. É o trabalho de Deus. Que um homem não tem condição de fazer, se não for
no poder de Deus. Já disse para vocês, administrador eu sou e bom. Fui gerente do Banco do Brasil, o melhor. Eu sei fazer isso, eu sei dirigir uma empresa. Eu sou consultor de recursos humanos, eu fiz curso de tudo isso. Mas não é isso que eu sou aqui, eu aqui sou pastor, mestre da palavra, com zelo pelas ovelhas de Cristo. Porque isso vai nos levar, na ordem que a gente está seguindo aqui, comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com a igreja, testemunho para a sociedade. A família cristã não pode viver da mesma maneira que as famílias não cristãs. A sua conduta, o seu estilo de vida, deve ser uma expressão da espiritualidade que deve ser desenvolvida a partir do marido e da mulher, ensinando aos seus filhos, comunhão com a igreja. Crente precisa viver como crente. Salvo tem que viver como salvo. De nada adianta dizer que tem um bom relacionamento com Deus, como eu estou dizendo, consigo mesma, com a igreja, se não cumpre os seus deveres em casa para começo de conversa, seja o homem, seja a mulher. Irmãos, e a coisa é tão, o pecado é tão desgraçado, que quando a gente tenta apaziguar um caso familiar, invariavelmente, um fica botando a culpa no outro. O tempo todo. Mesmo eu dizendo, peraí, eu estou falando com você, mas ela, peraí, eu estou conversando com você, mas ela, não tem jeito. Eu faço de propósito, repete, não sei quanto, peraí, meu amigo, eu estou conversando com você, não, mas ela, eu não quero saber dela, estou conversando, mas ela, não tem jeito. É incrível isso, a força do pecado. Aí quando eu estou falando com ela, a mesma coisa. É porque o senhor não conhece ele, porque ele... Peraí, eu estou falando com você, estou falando com ele. Não, mas ele não tem jeito, irmãos, que coisa incrível. Não há comunhão com Deus, nem de um nem do outro. Foi por isso que chegou nesse ponto. Aí eu digo de novo, hipócritas! Ou então não sabe quem é Deus coisa nenhuma? Crente precisa viver como crente. Quem não cumpre seus deveres sociais, deveres familiares, não tem como evitar dar um mau testemunho. Ainda que tente dar um bom testemunho, vai chegar um ponto que alguém vai saber de, mas olha aí, o bonitão aí. Não tem jeito, irmãos. Aí olha o testemunho do crente. Olha o testemunho da família. Olha o testemunho da igreja. É da igreja do pastor Juarez? Tão brabo. A espiritualidade da família, irmãos, quando é autêntica, haverá de manifestar-se também nos relacionamentos com a sociedade em que vive. E não é de forma forçada não, nem mentirosa, nem hipócrita, é natural. A pessoa vai saber como é você, como é sua família, como é sua esposa, como são seus filhos, qual é o relacionamento de vocês com a igreja, a pessoa vai saber. Porque isso é uma demonstração da espiritualidade que é desenvolvida no dia a dia, desde o levantar até o deitar. O dia a dia da família.
observando todos esses aspectos que deve se materializar de cara no culto doméstico, para estudo diário da Bíblia, para oração com a mulher, com seus filhos. E obviamente isso tem que partir da comunhão do casal, marido e mulher, da educação dos filhos de um casal que vive em comunhão com Deus e cresce em espiritualidade a cada dia e leva seus filhos nesse estudo. E obviamente terão compromisso com a igreja. Irmãos, qual é o compromisso dos irmãos com a igreja? Eu já disse para vocês aqui, vou repetir. Normalmente, quando um irmão falta à igreja, no máximo ele pode pensar que perdeu a bênção de não ter vindo à igreja. No máximo. Se é que pensa, ele pode pensar que perdeu alguma bênção em não ter vindo para a igreja. Eu quero é ver quem é o irmão que vai pensar, quando não vem para a igreja, que ele deixou de ser bênção aos irmãos. Se existir esse tipo de crente, é muito pouco. Eu não fui para a igreja hoje, eu deixei de abençoar os irmãos. Até quem tem algum ministério aqui de cantar, tocar ou não sei o quê. Não vem e acabou-se. Pronto. Não dá nem notícia. Qual é o compromisso que os irmãos têm com a igreja? Considerando que a igreja somos nós todos. Essa falta de compromisso com a igreja, com a comunhão com os irmãos, denota claramente não há comunhão em casa, não há comunhão com Deus. Não tem conversa. Até vivem juntos, em casa, tudo, né? Não há comunhão com Deus, nem um com o outro. Se aturam, digamos assim. Culto doméstico, estudo da Bíblia, oração, comunhão do casal, educação cristã dos filhos, compromisso com a igreja, consequência, testemunho na sociedade na qual você vive, com as pessoas com as quais vocês vivem. Eles vão saber. Até quem negocia, quem trabalha, não interessa, o colégio, escola, universidade, Banco do Brasil, onde for, as pessoas vão saber como é que você vive, qual é a sua família, como é que você vive na sua igreja, eles vão saber em algum momento. Ou seja, irmãos, terminando, os valores do reino de Deus precisam ser assimilados e praticados na família, pela família, todos os dias, em todas as oportunidades, para que possamos desenvolver uma espiritualidade familiar saudável, obviamente agradável a Deus, foi Ele que mandou. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o ponto de partida. Estas palavras estarão no teu coração. É a partir daí. Tu as inculcarás. Inculcar aqui, irmão, é abrir a cabeça e meter dentro mesmo. É esse o sentido da palavra. Tu as inculcarás a teu filho, a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É o dia todo, envolve o seu dia a dia. Por isso, essa espiritualidade é algo agradável a Deus, uma espiritualidade benfazeja a nós mesmos, faz bem. A gente está de bem com a nossa mulher, com nossos filhos, nosso esposo, orando junto. E obviamente fará bem ao próximo que vai ver como é que a gente vive.
Nós conhecemos pessoas, vocês sabem disso, cada um de vocês aqui também conhece, que diz, rapaz, eu até invejo a tua casa, a tua família. Tem gente aqui que já ouviu isso de amigos. Rapaz, tua família é um modelo para mim. Então faz bem ao próximo, faz bem à sociedade com a qual nós convivemos. Porque eles observam as nossas relações e até, como está na Bíblia várias vezes, mesmo que não seja crente, ele vai glorificar Deus. Caramba, esse Deus, não interessa se ele vai ser convertido, eu não estou tratando disso agora, mas o testemunho vai dizer, caramba, fulano de tal, caramba, ele, a igreja dele, tudo lá. Louvor da glória de Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra e nos conceda graça, coragem para pô-la em prática. Senão a gente apenas faz de conta que é uma família, faz de conta que é uma igreja, faz de conta que dá um bom testemunho. Não pode ser assim. Que Deus nos abençoe para que a gente compreenda a gravidade e a maravilha da sua palavra. Que Deus nos conceda graça e coragem para botar isso em prática, como ele disse lá a Josué, capítulo 1, versículo de 6 em diante. Coragem para obedecer essa palavra. Então farás prosperar o teu caminho. Ó, mesma coisa aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Esta palavra estará no teu coração. Então tu inculcarás teu filho. É a mesma coisa, irmão. Já disse para você. A Bíblia diz a mesma coisa em todo canto. Nós possamos colocar em prática isso em nossas vidas, a fim de que realmente vivamos para louvor da glória do nosso Deus, que é o único Senhor. Louvado seja Deus.